Quão bom é nós podermos adorar o nosso Deus, glorificarmos tudo aquilo que Ele já fez por cada um de nós. Nesta noite nós vamos abordar um tema chamado salvação. É um tema que é de grande importância para as nossas vidas. É um tema que todos os ministérios no qual Jesus Cristo tem colocado nessa terra devem abordar. Porque é através da salvação que nós poderemos estar na presença do nosso Deus. Só existe uma maneira de nós podermos adentrar no Santo dos Santos, que é através de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos pegar o nosso texto áureo que está em Efésios. Abre as vossas Bíblias em Efésios capítulo 2, até do 1 ao 10. Primeiro nós vamos ler e depois nós vamos meditar na palavra. Amém? Vão abrindo as vossas Bíblias para estar em concordância, confirmando que tudo aquilo que está escrito aqui é o que está na sua Bíblia. Amém? A palavra de Deus nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus, ó soberano Deus e Pai. Tu és, ó Deus, o Rei da Glória. Tu és o Deus ao qual, Deus, nós acreditamos, é o qual nós temos a esperança, é o qual nós temos, ó Deus, buscado a cada dia, ó Deus, ser teus imitadores, ó Deus. Que nesta noite, ó Deus, através da tua palavra, ó Deus, que é a palavra que liberta, ó Deus, que a palavra, meu Deus, venha, Pai, nesta noite, ó Deus, está fortalecendo a cada um de nós, ó Deus, porque a cada momento que nós, ó Deus, estudamos a tua palavra, nós somos alimentados e somos fortalecidos, ó Deus. Obrigado por este alimento que tu deixaste a cada um de nós. Obrigado pela escritura, ó Deus, que tu, Deus, projetaste, ó Deus, para que nós, a cada dia, viéssemos, ó Deus, lê-la, ó Deus, e praticá-la. Que isso seja uma prática em nossas vidas. É no nome de Jesus, Senhor, que nós queremos desde já te agradecer. Quantos concordam, digam amém. Glória a Deus, amados. Então nós vamos meditar na palavra de Deus a respeito deste tema tão bonito chamado salvação. Primeiramente, nós vamos olhar agora paulatinamente o que Paulo está querendo nos dizer. Primeiramente, versos 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais
andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Primeiramente, o apóstolo Paulo, ele nos retrata a respeito de que foi nos dada uma nova vida, dizendo que todos nós estávamos mortos. Mas, pastor, como é que eu estava morto e de repente eu revivi? Nós estamos falando de uma morte espiritual. Muitos, ainda hoje, continuam mortos espiritualmente. E Paulo está nos advertindo a respeito desta questão. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos através dos crimes que cometíamos, através dos erros que cometíamos, através dos pecados que cometíamos, nos quais andaste outrora, nos quais eu e você andávamos antigamente. Porque isso não faz mais parte de nossas vidas no dia de hoje. Sim ou não? Sim ou não? Ou nós continuamos nos mesmos erros, nas mesmas práticas, nos mesmos crimes, nos mesmos pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha só, amado, o príncipe da potestade do ar. Nós sabemos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema está ali sendo direcionado por Satanás. E nós, outrora, estávamos da mesma forma, sendo filho da desobediência. Ou seja, quando nós vamos ler a Bíblia diz que por um homem veio o pecado, e pelo pecado veio a morte. E a Bíblia diz que foi através da desobediência de um que veio o pecado no mundo. Através da desobediência de um que veio o pecado, veio a morte. E pela obediência de um veio a vida eterna. Glória a Deus, porque Deus teve um plano para as nossas vidas. Deus, ele teve um projeto. Deus, ele projetou para que Jesus Cristo viesse aqui na terra. Que Jesus Cristo viesse para pagar um preço, para nos resgatar deste pecado, no qual cada um de nós, outrora, estávamos presos a ele. Mas Jesus Cristo veio para cumprir a vontade de Deus. E veio, e foi na cruz do Calvário. E ali, ele deu a sua vida por mim e por você. E hoje, o Espírito Santo, ele tem um papel de nos convencer a respeito do plano de Deus e da manifestação de Jesus na cruz do Calvário. O Espírito Santo hoje, que é o Consolador, ele veio com um propósito para a minha vida, para a sua vida, para que nós venhamos ter a certeza de que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, de que Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia. E Paulo, ele fala em Romanos capítulo 2, se nós crermos nisso, nós seremos salvos. Já já nós vamos ver esses detalhes. Amém? Glória a Deus. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então Paulo, ele diz que outrora nós fazíamos a vontade da carne. Nossos pensamentos, eles estavam corrompidos. Nossos pensamentos, eles estavam baseados ao Deus que nós servíamos. Ou seja, a Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Quando nós estávamos nas trevas, nós estávamos ali sendo direcionados pela direção das trevas. A nossa vontade, o nosso prazer era aquilo que o rei ao qual nós servíamos nos ensinou. Amém? Mas Deus, ele na sua infinita misericórdia, ele nos tirou deste lugar e nos colocou em um outro lugar. Do momento que ele nos tira das trevas e nos coloca na sua maravilhosa luz, o nosso rei mudou. O nosso rei é outro.
E quando eu passo a servir um outro rei, os meus pensamentos não podem mais ser os mesmos. As minhas atitudes não podem mais ser as mesmas. Ou seja, se eu fui tirado das trevas e fui colocado na maravilhosa luz, as minhas atitudes não são mais as mesmas. As minhas ações não são mais as mesmas. Os meus pensamentos não são mais os mesmos. Porque a partir desse momento eu estou sendo direcionado por um outro rei, que tem uma outra direção, que a sua forma de procedência é completamente diferente. Amém? Amém ou não amém? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha só que lindo. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, amado, a infinita misericórdia de Deus, este amor, que é um amor imensurável, é um amor que nós não temos como medir, é algo tão grande que na nossa pequenez nós não temos como entender esse amor tão grande. Mas o que nós precisamos saber e entender é que Deus, Ele tem um projeto para a minha e para a sua vida. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí quando você vai no 17, a Bíblia continua a falar que Jesus, ele veio não para condenar o mundo, mas ele veio para salvar. E quando você vai no 18, ele já diz que quem ali serve, quem tem Jesus, ele vai ter a vida eterna. Mas quem não tem Jesus já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Então a palavra de Deus, ela é bem precisa, ela já vai dando o veredito. Agora cabe a mim e a você, a toda a humanidade, tomar uma decisão a respeito disso. Porque muitos acham que é somente o confessar. Poxa, eu confessei Jesus, eu estou salvo. É muito bom, é muito fácil. Faz que nem o Silas Malafaia, é mamão com açúcar. Daqui a pouco nós vamos meditar sobre isso. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, juntamente com ele, no momento que Cristo, ele ali morreu, e quando Cristo ressuscitou, nós passamos a estar unidos com Cristo. Nós passamos a estar sendo ligado a Cristo, ligado de uma forma diferente, porque só existe uma maneira de liquidar o pecado, é através de morte. Se nós formos voltar ao tempo antigo, no Antigo Testamento, quando as pessoas pecavam, elas tinham que pegar ali, alguns pegavam pombo, era bode, era vários animais, e aqueles animais eram mortos, com a finalidade ali de perdoar aquelas pessoas que cometeram o pecado. Ou seja, o pecado, para ser eliminado, só pode ser através da morte, através da propiciação, através da expiação, que é o derramamento de sangue. Só através disso que pode ser eliminado o pecado. Então, se Cristo não viesse à terra, não teria como ser tirado o pecado que estava sobre nós, a maldição que estava sobre as nossas vidas. E a partir daquele momento que Cristo morreu, Ele levou sobre si o meu, o seu, o nosso, os pecados, as maldições que estavam sobre as nossas vidas, que nós teríamos que pagar. Mas graças a Deus que nós tivemos um Redentor, que fez isso por mim e por você. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Aleluia.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus nos criou para que nós fizéssemos a boa obra. Deus nos criou com um propósito. Mas muitos de nós não temos feito aquilo ao qual Deus nos criou. Tiago, ele fala lá no capítulo 4, se eu não falho a minha memória, verso 17, ele diz: se você sabe o bem que você tem que fazer, se você não faz, você está pecando. Ou seja, o Senhor te deu uma missão, o Senhor, Ele te chamou, o Senhor, Ele te capacitou, e se você não tem feito aquilo para o qual Ele te escolheu, te ordenou que você fizesse, e se você não está fazendo, você está pecando. Quantas pessoas o Senhor chamou para serem levitas do Senhor? Quantas pessoas o Senhor chamou para serem evangelistas, para serem intercessores, para serem apóstolos, para serem ali diversas coisas, mas não tem assumido o seu papel. Um dia nós seremos cobrados por tudo aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. Se você não tem feito o seu papel, preste atenção, um dia você vai ser cobrado daquilo ao qual o Senhor te chamou e te entregou. Você sabe do que estamos falando? Sim ou não? Amém? Ah, pastor, mas é muito forte. Vamos pensar, tá? Imagine que essa pessoa aqui que está pensando é você. Ponha você no lugar dessa pessoa aqui. Acende aquela lâmpadazinha. Ponha o pensamento agora para funcionar. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas pastor, a Bíblia me diz, se eu confessar, eu sou salvo. Basta eu declarar para que eu venha a ser salvo. A salvação não é somente o confessar. Salvação não é só isso. Salvação é o praticar. Salvação é eu fazer aquilo ao qual o Senhor delegou a que eu fizesse. Quando nós vamos observar na palavra de Deus, nós vamos ver que ele diz que aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e não a pratica, ela é considerada como uma pessoa insensata. E quando ele fala que aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a pratica, ela é considerada como uma pessoa prudente. E a pessoa prudente, ela passa dificuldade, ela passa situações difíceis, ela passa as tribulações, mas ela está alicerçada em Cristo, ela segue à frente, ela avança. E aquela pessoa que ouve a palavra, mas não pratica, nas primeiras dificuldades, ela sai da presença do Senhor. Sim ou não? Porque não pratica. Ou seja, se eu digo que confessei Jesus e as minhas atitudes continuam a mesma, Jesus Cristo não está no volante da minha vida. Jesus Cristo está no banco de trás. O meu carro está aqui sendo conduzido. Quem está conduzindo o seu carro? É você ou é Jesus? Qual é a posição de Jesus no teu carro, na tua vida? É Ele que está no volante? É Ele que está na direção? Ou Ele está no banco traseiro? Ou está na mala?
Porque se você entregar o volante a Jesus, se eu entregar o volante a Jesus, se nós entregarmos o volante a Jesus, as nossas atitudes, elas são diferentes. Em meio à luta, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, mas nós cremos, temos esperança num Deus vivo, num Deus que pode mudar num estalar de dedo, num Deus que basta dar uma palavra e tudo será mudado, tudo será transformado. É esse Deus que eu confio, é esse Deus ao qual eu sirvo, é esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder no céu, na terra, e por onde tiver vida, Deus, Ele continua sendo o nosso Deus. Amém? Amém? Ah, pastor, será se Jesus está no banco de trás? Você parou para pensar? Qual a posição de Jesus? Não é na vida do teu irmão, não, é na tua, tá? Para mim, isso é para a minha vida. Porque quando nós vamos falar do Senhor, nós temos que falar, sabe, para nós. Se eu estou aqui, isso é para o irmão que não veio aqui? Se eu estou aqui, isso é para mim. É para mim, é para você, é para nós. Mas para nós avaliarmos a nós mesmos. Porque você sabe o que o Senhor entregou em tuas mãos. Se tu não tem feito, tu vai prestar conta com o Senhor. Porque é muito fácil a gente dizer que serve Jesus e as nossas atitudes serem contrárias a isto. Amém? Esse amém saiu tão fraco. Amém. Amém, pastor. Deixa eu molhar aqui a minha garganta aqui. Oxe. E o que vem ser a salvação, afinal? Vamos ver algumas características, alguns conceitos, alguns significados. Salvação é o resultado da redenção. Aquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário, tá? É efetuada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, mediante a sua morte expiatória, derramamento de sangue, que nos livra da condenação eterna causada pelo pecado. Em Romanos 3, versos 24 e 25, a Bíblia nos diz: sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue a expiação, com propiciação, ali, a propiciação que Ele fez por cada um de nós, o sacrifício, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriores cometidos. Olha só, vocês já viram o que a Bíblia fala a respeito disso? A Bíblia ela é bem precisa, ela nos diz aqui, ó, porque Deus justificou, por ter Deus na sua tolerância, Ele teve tolerância, deixando impune os pecados anteriores. Deus, Ele teve tolerância e deixou os nossos pecados impunes, Ele tirou da minha e da sua vida. Amém? A sua Bíblia diz isso? Sim ou não? Amém? 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. João, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus Cristo é a nossa propiciação. Através de Jesus Cristo é que nós podemos alcançar a salvação. Só existe uma forma de
você pegar e novamente juntar, unir o homem a Deus, é através de Jesus Cristo. Não existe uma outra forma. Só existe um intermediador entre Deus e o homem, chamado de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós falamos de redenção, mas o que, pastor? O que é redenção? Redenção, amados, é a libertação. Isso lá em Salmos 111, do versos 9 e 10, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, amados, no Antigo Testamento, Deus ele fazia esse papel de redentor. Olha o que a Bíblia fala em Isaías 43:14. A Bíblia nos diz: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivo, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Então Deus, ele envia outros povos ali para poder, salvar o seu povo. Quantas vezes Deus fez isto? E o povo voltava à mesma prática. Vinha um rei, assumia, servia a Deus, depois se desviava de Deus. Lá o povo novamente perecia. E aí, quando se voltava para Deus, Deus pegava e novamente resolvia. E isso foi acontecendo de fase em fase a cada rei. E qual é a diferença dos dias de hoje? Quantas oportunidades já foi dada? E o povo continua se desviando da presença de Deus. Não é diferente dos dias passados para os dias atuais. As pessoas continuam se desviando da presença do Senhor. Jesus Cristo já fez o que deveria ter sido feito por nossas vidas, mas muitos voltam à prática do pecado, porque tem o hábito de ser escravo e querem voltar para o Egito, querem voltar à escravidão, não consegue ter liberdade, abusa da sua liberdade. E Jesus Cristo, ele nos comprou para nós sermos livres. Eu e você só temos uma forma de receber ali a libertação, é através de Jesus. No Novo Testamento, Deus, por meio do pagamento de um preço, isto é, da morte de Cristo na cruz, compra para uma vida de nova liberdade. E pessoa que éramos escrava do pecado e da lei. Romanos 13:24 diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então, amados, a salvação só através de Cristo. Mas Cristo já fez isso por nós. Hoje nós precisamos fazer o nosso papel para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. A salvação, ela vai vir para aqueles ao qual o nome já está lá no livro da vida. Mas para que o meu, o seu, o nosso nome esteja escrito no livro da vida, nós precisamos mudar as nossas atitudes. O nosso proceder não pode ser mais o mesmo como era outrora, como era praticado no passado. E o que vem ser a propiciação? No grego, islamos, aquilo que propicia, ou seja, o sacrifício propiciatório. Nós sabemos que no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos. E ali, ele, em prol da humanidade, daquelas pessoas que estavam em pecado, ele entrava na presença de Deus. E quando ele entrava, ele estava com uma corda amarrada na cintura. E ele entrava, se ele tivesse em pecado,
ele morria fulminado. E aí as pessoas só faziam puxar a corda. Aí só no outro ano que outra pessoa iria entrar naquele lugar. Você entendeu a gravidade dessa situação? E quando Jesus Cristo ele foi na cruz do Calvário, aquele véu que nos separava da presença de Deus, no qual o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano para fazer a propiciação. Quando Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que esse véu ele se rasgou no meio. Nesse momento que esse véu se rasgou no meio, a partir daquele momento, eu, você, nós, passamos a adentrar no Santo dos Santos e falar diretamente com Deus. Algo que havia sido perdido, mas que foi restaurado através da redenção, da propiciação e da expiação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o que nós temos feito através deste ato que Cristo fez por nós? Em 1 Pedro 3,18, a palavra de Deus diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Cristo morreu foi pelos pecados. O justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, mortos, sim, na carne, mas vivificados no Espírito. Nós estávamos mortos na carne, mas a partir do momento que Cristo deu a vida, ali por nós, ele morreu e ressuscitou, ele revivificou, ele deu vida a mim e a você. A partir daquele momento a nossa vida passa a ser uma vida diferente. Mas para que essa vida seja diferente, não depende mais de Cristo, já depende de cada um de nós. Amém? Quais os aspectos da salvação? Pastor, a partir do momento que nós confessamos Jesus, pastor, o que mudou em nossas vidas? Quais são os aspectos que foram mudados? Nós vamos ver de uma maneira bem sucinta, bem simples, mas objetiva. Só para você ter uma ideia, ontem no CPO, nós começamos a dar a doutrina da salvação. Foi ministrado menos de um terço do que deveria ser ministrado. Durou 4h30, só falando a respeito da doutrina da salvação. 4h30 e não foi ministrado nem um terço do que deveria ser ministrado. E quem estava tirou suas dúvidas, fez várias perguntas e teve muita interação. E a palavra de Deus, ela responde. A Bíblia responde às perguntas. Irmã Socorro, a senhora lembra de ontem? Como é que foi? Quantas dúvidas as pessoas tinham? Mas glória a Deus, a Bíblia respondeu. Porque não são os pastores que respondem, mas quem responde é a própria palavra de Deus. Amém? A regeneração. Mas pastor, regeneração, o que vem a ser regeneração? Olha só. É o ato divino pelo qual a criatura humana experimenta uma mudança interior, isto é, trata-se de uma mudança e experiência íntima e profunda em conjunto com o arrependimento, quer dizer, tornar a ser gerada, ganhar nova vida, ou seja, restauração, ou seja, nascer de novo, porque se eu não nascer de novo, eu não tenho como entrar no reino dos céus. Então nós vamos ver esta questão a respeito dessa regeneração. João capítulo 3, versos 3, o 5 e o 6, Jesus ele diz ali para Nicodemos: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí quando vai para o 5, Jesus Cristo diz: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido da carne vai continuar fazendo as mesmas coisas em função da concupiscência da carne, que é o pecado, que está ali a prostituição, que está ali todas aquelas coisas daqueles que estão ligados à carne. Mas aquele que passa a ter o nascimento através do Espírito, ele passa a viver de uma forma diferente. Ele vai buscar a santidade. Ele vai adquirir na vida dele algo diferente. O amor de Jesus, ele passa a adentrar e fazer parte da vida dele. A pessoa, ela passa a ser benigna. A pessoa, ela passa a ser longânima. A pessoa passa a ser alegre. A pessoa passa a ter domínio próprio. A pessoa passa a ser diferente. Ou seja, se eu confessei Jesus, mas as minhas atitudes não mudaram, eu ainda estou na carne, eu não estou agindo através do Espírito. Ou seja, eu ainda não nasci de novo. E se eu não nasci de novo, eu não tenho como entrar no reino dos céus. E se eu não tenho como entrar no reino do céu, eu preciso mudar as minhas atitudes de imediato. Eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer, porque se tu confessares o teu pecado, o Senhor é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de todo o mal. Mas isso só pode acontecer se houver um reconhecimento. Ah, pastor, se o fulano de tal tivesse aqui, tinha sido muito bom, pastor. Mas quem deveria estar aqui não está, pastor. Nunca é para a gente a palavra. Muitos só acham que a palavra é para alguém que não está. Mas se eu estou aqui, isso é para cada um de nós. Amém? Qual o aspecto da regeneração? 1 Pedro 1,23. Pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, no momento que nós somos regenerados, nós somos transportados. Nós mudamos do reino das trevas para o reino das luzes. A primeira parte da regeneração é uma mudança. Em Gálatas 6,15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ou seja, não é ser circuncidado, não é ser incircuncidado, mas é a nova criatura. E o que é a nova criatura? 2 Coríntios fala sobre isso. Se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas antigas, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Eu não vou mais estar na prática antiga. Eu vou estar com novas práticas. A minha mente precisa ser transformada. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se essa mente não for renovada, não for transformada, não vai haver essa nova criatura. Amém? Porque, amados, eu não tenho como, se Jesus habita dentro de mim, eu continuar com as mesmas atitudes do passado. Sim ou não? Vocês creem dessa forma ou não? Ou eu mudo ou eu não mudo? Eu gostaria que alguém abrisse a sua Bíblia aí e completasse esse versículo, lendo o 18 e o 19, do mesmo 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17. Porque as pessoas dizem, mas pastor, é muito fácil. Agora eu estou em Cristo, sabe? As coisas velhas tudo se passou e agora tudo se fez novo. Mas por que isso aconteceu?
A Bíblia responde. Diga, Lígia, você está querendo falar? Levante assim para todos ouvirem. Chega aqui, ó, do lado do seu pastor aqui, vem cá. Vocês querem ouvir a Lígia falar? Sim ou não? Diga lá. 2 Coríntios, capítulo 5, nós lemos ali o 17, aí você vai ler o 18 e o 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. E isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém. Vocês viram? Porque Deus que fez isso acontecer. A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que Deus estava em Cristo fazendo a reconciliação. É isso que a tua Bíblia diz, no verso 19? Olha só, uma das coisas que a gente tem que estar atento. Paz do Senhor, irmãos. A gente tem que estar atento na seguinte coisa. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, e Jesus Cristo, na hora que ele estava ali morrendo, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Quando ele fala aquilo, ele fala como homem. Quantas vezes nós, como homens, achamos que estamos abandonados, mas o verso 19 diz que Deus estava com Cristo fazendo a reconciliação de toda a humanidade. Olha a resposta da própria palavra. Leia de novo essa palavra. Deus estava com Cristo fazendo a reconciliação de toda a humanidade. Como era que Jesus Cristo estava fazendo a reconciliação da humanidade? Com o ato redentor na cruz do Calvário. Então, Deus estava com Cristo na cruz do Calvário. É isso que a tua Bíblia diz? Sim ou não? Porque a Bíblia, amados, ela não pode ser pego, versículo isolado, e nós tirarmos a conclusão de um versículo isolado. A Bíblia tem que estar em concordância. Por isso a necessidade de nós fazermos uma leitura de toda a Bíblia. A importância de nós lermos a palavra. E muitos hoje têm dito, não tem importância, eu não preciso ler o Antigo Testamento, porque tudo hoje nós vivemos através do Novo. Negativo. O que aconteceu no Antigo Testamento, ele se concretiza através do Novo. O Antigo Testamento, ele se manifesta no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele usava muito ali uma pré-anunciação de Cristo. Aquilo que acontecia no Antigo já era mostrando o que viria a acontecer no Novo Testamento. Quando ali, a 10ª praga ali no povo de Egito, que o povo foi liberto ali, e ali Deus falou para Moisés, mate um cordeiro, pegue o sangue daquele cordeiro e faz aspergir nas obreiras das portas. E ali, quando o anjo destruidor passar, aonde aquele sangue estiver derramado, aquele anjo ele vai pular sobre. E aquele sangue que era derramado gera uma pré-anunciação do sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Aquele sangue que me comprou e te comprou. Aquele sangue por um ato expiatório. E ele fez isso porque Deus solicitou para ele fazer. E o projeto foi de Deus. E Cristo manifestou. E o Espírito Santo hoje, ele vem falar e nos convencer a respeito disso. Porque é isso que nós estamos ministrando hoje. Quem vai convencer o teu coração ou o coração de alguma pessoa? É o Espírito Santo. Amém?
Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, amados. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se as nossas atitudes são contrárias, então Cristo está no banco de trás. Cristo não está no volante. Cristo não está na direção. Quem está na direção de nossas vidas? Somos nós ou é Cristo? Amém? João capítulo 1, verso 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, olha só, amados. Todos o quanto o receberam, só quem recebeu. Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em João, amados. Então, ali é para quem receber. Quantas pessoas ouvem, mas não recebem? Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas ouve aqui e já se perdeu pelo outro lado? Não tem um efeito porque ela não recebe. Se ela não recebe é porque ela não acredita. Se ela não acredita, ela não vai tomar posse. Por isso que Paulo diz, se nós confessarmos e se o nosso coração tiver essa certeza, algo para acontecer tem que ser gerado em nosso coração. Quando as pessoas chegavam diante de Jesus, e Jesus, ele pegava e dizia, o que tu queres? Jesus sabia que aquele cego chegou ali e queria ser curado da cegueira. Mas ele dizia, o que é que tu queres? E aquele cego dizia, eu quero ser curado. Ou seja, eu creio que tu vais me curar, que tu és o Filho de Deus, que tu és a pessoa que cura, que liberta. Porque se você não crê, não tem efeito. Mas pastor, que conversa é essa? Mas eu falei. Jesus Cristo, ele disse que o lugar onde ele não fez ali milagres, foi no lugar de onde ele nasceu. Porque as pessoas não criam nele. Porque o profeta da casa não é valorizado, as pessoas não dão valor ao profeta da casa. Se vier um outro pregador aqui falar o que eu falei, olha, oh glória, aleluia, nunca tinham visto isso. Ainda tem muito que diz isso, sim ou não? Mas quando é o da casa, Aí tem gente que vai andando atrás de profecia, vai para tanto lugar atrás de profecia, sabe? E o Senhor está ali do lado dela, só dizendo, chegue a mim e eu chegarei a ti. Quantas vezes a credibilidade é dada só para quem as pessoas não conhecem nem a vida daquela pessoa. E a maioria das vezes a pessoa está com a vida toda errada, fazendo tudo quanto não presta, mas a pessoa recebe a palavra e ela toma posse, porque ela não conhece a vida da pessoa. Sim ou não? A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos falsos profetas haveriam de aparecer. E hoje, nós vemos isso exposto de uma maneira tão nítida, através da televisão, através do rádio. A gente vê no rádio, a pessoa ainda diz, nesse momento, olha, eu estou tendo uma visão, são 856 pessoas, ainda consegue contá-la, está vendo? Você contar 856 pessoas, é fácil, irmã Sandra? A senhora contar assim? 856 pessoas, eu estou vendo agora. E essas pessoas, olha, tem uma delas que está, vamos dizer assim, com dor de cabeça. Dentro de 856 pessoas, se não tiver uma com dor de cabeça, é um chute muito errado, né? Sim ou não?
Aí é fácil, aquele que está com dor de cabeça, isso é para mim. Oh, 856, se uma não tiver com dor de cabeça. Entendeu? Então hoje se ouve muito essas coisas, amados. Mas busque a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela te dá todas as respostas. Tudo aquilo que nós precisamos está contido na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos nos congregarmos. Porque muitos acham que não precisam se congregar. E as pessoas, a Bíblia diz, é por isso que muitos estão se esfriando, porque não estão congregando. Você vai em Hebreus, sabe? O escritor de Hebreus, que as pessoas dizem que é um autor desconhecido, mas no meu pensamento eu acho que é Paulo, porque o que você vê em Hebreus é cartas semelhantes às demais cartas de Paulo, mas isso é algo à parte. Mas a gente olhar a Escritura e viver o que a Escritura nos ensina. Porque se eu ouço a palavra e não pratico, não serviu nada para a minha vida. É tipo, essa semana eu estava fazendo um curso lá pela fábrica, foi a semana toda. E aí teve ali um vídeo que passou a respeito da pessoa que ela tem habilidade e a outra tem atitude. Então aqui tem muitas pessoas que têm habilidade, mas não tem atitude de fazer nada, e nunca passo daquilo. E aquela outra tem tanta, sabe, habilidade, sabe fazer tanta coisa, mas não faz. E aí quando eu estava vendo aquele vídeo, eu me lembrava, porque quando a gente está vendo algo, a gente já vai para a Escritura, o Espírito Santo nos leva. É a mesma coisa que os fariseus, é as mesmas coisas que os escribas, sabe? Tinham habilidade, mas não tinham atitude de praticar aquilo que sabiam. E da mesma forma somos muitas vezes nós. O Senhor, Ele já nos deu habilidade, mas nós não temos atitude de fazer o que nós temos que fazer. Sim ou não? E Ele deu um exemplo, é como uma geladeira. A geladeira, ela tem um termômetro em cima que marca a temperatura. Mas aquele termômetro, ele só marca a temperatura e não faz mais nada além daquilo. Mas na geladeira tem algo chamado de termostato. O termostato, ele quando percebe que esquenta, aí ele pega, manda sinal e faz o compressor entrar. Aí o compressor entra, refrigera. Quando o termostato vê que está frio, ele vai e desliga o compressor naquele momento e deixa de novo. Quando vai querer aquecer, ele faz entrar o compressor ou faz tirar o compressor. Ou seja, o termostato tem atitude, mas o termômetro não tem atitude nenhuma. Ele tem a habilidade de mostrar a temperatura, mas não tem atitude de fazer nada. E você é um termostato ou é um termômetro? Termostato, olha, Elias, muito bom, Elias. Uma salva de palmas para Elias, né? Termostato aí, glória a Deus. Tá, amados? Então, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos para nós refletíssemos nessa palavra. Ô Senhor Deus, o Senhor conhece, ó Deus, cada um de nós, meu Deus, que aqui adentramos. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor conhece as nossas procedências, ó Deus. E nessa noite, ó Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que é o Consolador, o qual o Senhor designou para estar nesta terra conosco, Deus. Porque Tu disseste, Jesus, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. E Ele vos convencerá a respeito das coisas que viu e a respeito das coisas que há de vir. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus,